Óticas Carol. 1 é boa, 2 é ótimo e 3 melhor ainda. Óticas Carol, o que já era bom ficou 3 vezes melhor. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387, fone 3684-5371. Em Capão da Canoa, Avenida Paraguaçu 2146, fone 3625-5491. E agora, em Santo Antônio da Patrulha, na Avenida Coronel Vitor Vilaverde 98. O melhor atendimento e o melhor preço você só encontra nas Óticas Carol. Tendência Entrevista, estamos aqui com ele, Aníbal Cândido. O Aníbal já é conhecido da gente aqui no Tendência e tem sempre nos recebido e atendido os nossos convites muito carinhosamente. E às atendido os nossos carinhos, né, Aníbal? Exato. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui novamente para conversar com a população de Tramandaí a respeito dos nossos conselhos municipais, né? Passar algumas informações para a população aí, como é que está se trabalhando essa questão dos conselhos no município. 33 conselhos? Cláudio, nós temos 33 conselhos, né? Estamos aí com mais dois projetos de 2 novos conselhos, já em fase fase final de projeto, e a possibilidade de um novo conselho para uma outra área aí, que é uma questão legal que nós vamos precisar. Então, provavelmente, nós vamos chegar a 36 conselhos até o final do ano. As pessoas ficam se perguntando por aí, por que deve haver um conselho? E por que 33 conselhos? E o que isso traz de bom? Esses dias alguém me perguntou, escuta, tu fizeste uma entrevista com o Aníbal Cândido, e o Aníbal dizia lá, não, nós temos que ter os conselhos, nós temos que votar, isso mexe no IDEB. Então, como é que é isso para as pessoas saberem, Aníbal? Por que os conselhos, a importância deles? Bem, Cláudio, os conselhos, eles têm um papel fundamental, né, atuando junto com as administrações, que é o controle social. Uma sociedade ela é fragmentada em segmentos, né? Os conselhos fazem esse papel de representar estes segmentos, né? Aí, são 33 conselhos. Se você considerar o tamanho do porte da cidade, hoje com mais de 50 mil habitantes, né, são vários segmentos que compõem toda a sociedade de Tramandaí. E para isso, então, a gente faz essa composição através do conselho para este controle social, né? Alguns conselhos, que eu em outra oportunidade já esclareci, nós temos conselhos que nós recebemos recursos, né, que a gente chama de fundo a fundo, né, que são recursos vinculados, que é obrigatoriamente a existência do controle social, que é o conselho. Esses conselhos eles são formados por uma parte da sociedade lá fora, né, e uma parte da administração. Então, o que nós, quanto administração, observamos esse trabalho? Tramandaí hoje ela pode se sentir privilegiada em relação aos conselhos. Nós estamos avançando e vamos avançar mais, né? Isto é uma preocupação que o prefeito tem, que a gente consiga avançar nesse processo do controle social. Isso é um segmento da administração que ajuda a administração, né, a controlar toda a máquina pública. Isso passa também pelos conselhos municipais. O mais famoso de todos os conselhos, indiscutivelmente, é o Conselho Tutelar. Mas tem outros não menos importantes do que este. A pessoa fala em conselho tutelar, toda a cidade tem que ter, não é? Mas tem conselho, por exemplo, municipal da saúde, tem conselho municipal da juventude, tem conselho municipal do desenvolvimento urbano, tem tudo isso. Tem, Cláudio. Para nós aqui, a gente vai pegando daí até um certo carinho pelo trabalho, né? E da forma que a gente se relaciona com a sociedade. E aí tu tem uma ampla relação com todos os segmentos da sociedade. Através dos conselhos? Através dos conselhos. O diálogo é muito extenso. E aí, para nós aqui, claro, existem os conselhos que são conselhos de recursos vinculados, conselhos que são constituídos para fazer o controle, como o Conselho da Saúde, o Fundeb, né, que é o conselho que faz o controle em cima de todos os recursos que são aplicados em cima da educação básica do município, né. Esses conselhos são de extrema importância. Mas, para nós aqui, a gente considera que todos eles são importantes. Porque toda a sociedade é uma composição, e aí ela precisa que todas essas peças, né, elas operem de uma forma uniforme, né, e para isso os conselhos eles têm que fazer o papel deles.
Existem não diria os mais importantes, mas os menos visíveis. Os menos visíveis. Eu acredito que este ano agora nós estamos trabalhando com uma receita aí passando da casa dos 30 milhões com o Fundeb. E isto passa pelo Conselho. O Conselho dá esse parecer em relação à prestação de contas, que a educação faz essa gestão, e o Conselho acompanha e aprova essas contas, ou não aprova, ou impõe ressalvas, né? Mas passa pelo Conselho. Então, deixar claro para a sociedade a importância do Conselho, o quanto ele é fundamental no controle dos recursos públicos que são aplicados em cada área. O Conselho da Saúde não é diferente, também fiscaliza um recurso, se não maior, mas igual, da educação. O Conselho da Ciência Social também é um conselho que também tem um controle, que também recebe recursos vinculados, né? E os demais conselhos que também vão se articulando para que, lá na ponta, a maioria dos conselhos vão chegar a esse processo. Nós temos o Conselho da Segurança, já tem um Sistema Único de Segurança Pública, né? Que também vai operar no mesmo sistema. Então, todos eles vão, com o passar do tempo ali, já adquirindo essa importância. Aqueles que não têm tal importância vão chegar lá também, com certeza. A diferença do Conselho para a Associação de Moradores. As pessoas falam, não, mas o Conselho Municipal, ele é um órgão muito semelhante a uma associação de moradores. Não, né? Não é. É diferente. Porque o Conselho, ele não tem essa questão associativa. Ele é um órgão fiscalizador da sociedade, não é isso? Eu diria assim, a gente fala em fiscalização, né? Mas o papel do Conselho, ele é controle social. Né? Nós vamos discutir as políticas públicas, nós vamos discutir a distribuição de recursos, de forma que é aplicado, o quanto é aplicado, enfim. Posso ter o conselho do meu bairro? Pode, mas ele vai ficar restrito ao teu bairro, lá dentro da tua associação. Mas eu venho aqui e brigo por recurso. Seria uma posição um pouco diferenciada, porque a associação de bairro, ela vai trabalhar as questões do bairro dela. O conselho, ele trabalha as questões da sociedade de uma forma geral, né? E não do bairro. Não fecha no bairro. Ele não fecha. E, de regra, as associações, elas se constituem de uma forma também, diante da legislação, diferenciada. O conselho, ele é matéria constitucional. Ele tem um amparo constitucional, ele está criado lá na Constituição. Se você pegar vários artigos da Constituição Federal, ela traz, né, lá nos seus princípios constitucionais, a questão do controle social, em várias áreas, em vários segmentos, né? Então, o Conselho, ele é diferenciado. A associação de bairro, ela se organiza, é um grupo de pessoas de um determinado local que se organiza, cria a sua associação. E fica lá. Reivindica os seus direitos, faz o seu diálogo com a administração e ficam lá. E as associações, elas têm um caráter privado. O Conselho, não. O Conselho é uma parte da administração. É um órgão de Estado. Ele é institucional. Ele traz né, essa prerrogativa de ser constitucional. É um órgão institucional de uma parte da administração indireta. Né? Ele atua junto com a administração. Nós, aqui em Tramandaí, temos uma visão muito ampla dessa questão dos conselhos. Se você olhar em alguns conselhos, a gente tem participado em encontros, seminários com os outros municípios, e posso garantir que Tramandaí vem se destacando nessa relação dos conselhos. Né? Por quê? Porque nós trouxemos para dentro da administração os conselhos como parceria, para dividir essas responsabilidades da administração, como uma forma de levar o conhecimento para a população. A maioria dos assuntos passam por dentro dos conselhos, né? Então, isso é uma forma também de divulgar as ações da administração no meio dos conselhos. Nós vamos rapidinho para o intervalinho e já voltamos com Aníbal, neste Tendência Entrevista esclarecedor sobre os conselhos. Se o momento for difícil, a Floricultura Margarida tem a melhor solução em coroas e flores. Se o momento for romântico, a Floricultura Margarida tem tudo o que você precisa para chamar a atenção e arrancar suspiros da pessoa amada. Se o momento for de comemoração,
A Floricultura Margarida vai tornar inesquecível com as mais belas flores e arranjos. E ainda tem mais. Se você subir as escadas, o Museu do Margarido vai levar você a uma viagem inesquecível ao passado. Floricultura e Flora Margarida. Tudo em flores, arranjos e jardinagem. Avenida Fausto Borba Prates, 4730, em Cidreira. Fone 3681-1307. Voltamos com Aníbal Cândido, que está nos recebendo aqui na Sala dos Conselhos na Prefeitura Municipal, né? Aníbal, a gente falou agora antes do intervalinho ali sobre os conselhos, daí ficou aí no ar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar lida com a gurizada, com as questões da criança e tal, né? Esse até está tendo eleições para ele agora em breve, né? E é um dos conselhos mais complexos, se acredita, eu acho que dentre os porque existe uma complexidade muito grande. E esse é muito complexo, o tal Conselho Tutelar, não é? E é o mais famoso. Então, Cláudio, conselho famoso e importante. Mas o mais importante nesse processo do Conselho Tutelar, que quem norteia esse processo todo e quem tem o comando do Conselho Tutelar, em regra, é um outro conselho. Ah, é mesmo? Que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é o conselho que fiscaliza o Conselho Tutelar, que é o Conselho Municipal. Então, o órgão Conselho Tutelar, ele é subordinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Que, por sua vez, tem um suporte da administração, como os demais conselhos. Então, quem faz todo esse processo, agora nós estamos na reta final já do processo de construção da eleição do Conselho Tutelar, que acontece dia 6 de outubro, né? A data de forma uniforme no país todo, todos os municípios que realizaram por meio dos seus conselhos municipais, que aqui para nós é o CONDICA, né? É um trabalho complexo, realmente, porque envolve uma legislação, envolve o juizado da Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público é um agente permanente junto com o Conselho Municipal, né, com o CONDICA, é o fiscalizador desse processo todo. Então, ele se torna um processo muito complexo, porque esse trabalho é basicamente em cima da legislação, esse procedimento todo. Mas estamos ali, falta... Agora, provavelmente, dia 10 aí, nós vamos ter o último encontro com os candidatos, liberar os candidatos, então, já para o período de campanha, né? Já passaram pela fase de prova de conhecimento, pela avaliação psicológica, e agora mais um encontro com a comissão organizadora da eleição, né? Que são membros do conselho do CONDICA. Então, a gente tem esse último encontro com eles e eles são liberados para a campanha. Aí o processo eleitoral é o sufrágio universal lá com o voto do cidadão. Que antes disso, aquele que está lá no conselho passa por um crivo impressionante, né? Antes de ser candidato, ele é testado tecnicamente, né? Porque tem entrevista de capacitação emocional, intelectual, vai longe isso, né? O Conselho Tutelar é uma coisa estruturada de uma forma funcional impressionante. Então, Cláudio, a legislação federal, né, ela deixa a encargo dos conselhos municipais as exigências para normatizar essa questão do regulamento do Conselho Tutelar. Nós tivemos um período aqui no município que o município avançou na legislação, na cobrança de um candidato mais qualificado e mais preparado. Em um outro determinado momento, né, na história do município, nós retrocedemos muito. Se tirou isso da legislação. E aí nós notamos, né, isso não é dito por mim, isso houve uma crítica ao município nos meios de comunicação, judiciário, promotoria pública, que o município retrocedeu. Uma queda no atendimento na ponta. A qualidade de prestação nesse serviço que é tão importante, visto a vulnerabilidade da situação do município frente a essa situação, né, da criança e do adolescente. O que se fez? Né? Uma nova proposta, com uma nova legislação, né, ampliando, né, os requisitos para exigir mais desse candidato, né, uma qualificação melhor para um serviço melhor lá na frente. Tivemos 33 candidatos inscritos, e desses 33 candidatos, nós estamos hoje encerrando o processo com 10 candidatos.
Alguns foram ficando, outros foram desistindo, outros foram, né, acabaram não superando as etapas do processo. E nós acabamos, então, com 10 candidatos para a reta final da eleição, que vai ocorrer dia 6 de outubro. Mas é um processo muito complexo, um processo rigoroso, a gente aplicou um rigor ali. E nessa área deve ser mesmo. Criança. Que nós temos os nossos indicadores no município, né, nos levam a aprimorar essa qualidade ali, né? E nós temos uma proposta já para o novo conselho, já na reta final deste mandato, deste conselho tutelar, uma presença mais permanente do Conselho Municipal junto ao Conselho Tutelar, que até então essa relação era um pouco distante. Nós vamos tentar essa aproximação, né, para que o Conselho Tutelar tenha esse suporte. Porque, na verdade, quando você coloca o cidadão lá que ele se elege, ele também não pode ficar abandonado, ele tem que ter esse suporte, ele tem que ter esse amparo. Tem onde ir. Exatamente, ele tem que ter um norte, né? E esse norte, além da administração, né, vamos lá, o controle social, que é o Conselho Municipal, né, tem que ser disponibilizado para aqueles agentes que estão lá atuando com suporte técnico. Esse é o nosso papel. Tem também agora, pertinho do nosso final, já lá na marca dos 3, me disseram, uma consulta popular que está acontecendo aí brevemente. Então, Cláudio, é um tema muito importante e eu friso aqui para o cidadão que agora, nesse mês que nós entramos aí, agosto e setembro, começa a se iniciar o processo da consulta popular. Em 2017, o município de Tramandaí acabou não se habilitando, né? Nós não atingimos os votos necessários, né? Que é um percentual em relação aos nossos eleitores no município. Nós fomos verificar, o conselho estava desativado, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que é o conselho que organiza esse processo, né? E o próprio Estado, para este ano, já nos mandou a proposta, né? Também evoluiu muito na qualidade da próxima consulta popular. É um desafio. O que é a consulta popular? É um recurso que o Estado disponibiliza para as regiões para ser aplicado dentro daquelas áreas que os seus municípios entendem que têm a maior necessidade, as suas prioridades. Nós convocamos a população por meio de um decreto municipal para uma assembleia, né? E essa assembleia elege os seus delegados que vão representar o município nesse pleito Mas é um desafio grande, gigante. O ano passado nós conseguimos ser o município mais votado. Agradecemos à população de Tramandaí que se fez presente. Muito importante a participação do cidadão. Fizemos um trabalho gigante com a população e eles responderam, né, à altura daquilo. E Tramandaí, dos 23 municípios da região, foi o município mais votado. Dentro desse processo de votação, nós conseguimos defender recursos nas 5 prioridades que nós elegemos aqui na Assembleia, em uma reunião na Câmara Municipal. Tá? Recursos que devem ser disponibilizados para a saúde já foi disponibilizado, para a área de segurança já foi disponibilizado, e tem algumas áreas que ainda não, que estão agora nos próximos meses, com a troca de governo, houve algum ajuste de secretarias estaduais, né? Extinção de umas e adequação de outras lá. O governo pediu mais um prazo para repassar esses recursos, mas Tramandaí ainda tem alguns recursos para receber. E este ano, novamente... Né, convocação. Nós estamos sendo convocados, a administração, para fazer esse processo. Isso é um trabalho que vai passar aqui pelo setor dos conselhos, né? Agora, em breve, nós temos que renovar o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que também é um conselho que não é comum, o processo de renovação dele. Eu preciso convocar os segmentos da sociedade, a sociedade, para, numa Assembleia Geral, né, ela eleja os representantes dela para compor esse conselho, né, e, a partir dali, então, fazer esse trabalho. O ano passado nós tivemos êxito, né, nesse pleito todo, e eu espero que esse ano a gente consiga repetir, né, a mesma situação. Quando vai ser? Avançar um pouco mais. Cláudio, nós não temos data definida ainda, porque o Conselho, a consulta popular, o CORED, né, essas regras vêm do Estado, e o Estado ainda não estabeleceu as datas. Mas... será até o fim do ano? Não, deve ocorrer agora, entre agosto e setembro, né, a consulta popular. O ano passado nós mobilizamos as escolas, todas as escolas participaram, todos os postos de saúde participaram, nós visitamos todas as escolas do Estado,
A gente fez um amplo trabalho aí, porque a gente entende que é necessária a participação da sociedade. É muito importante que ela venha participar do processo, que ela venha buscar o seu espaço de diálogo, de debate e dizer o que ela precisa. Né? E esse é um dos momentos. Eu acredito, o ano passado, se eu não me engano, nós tivemos disponibilizado em torno de aproximadamente R$1.200.000. Esse ano, segundo informações, não é oficial, esse valor vai ser majorado, é um valor ainda maior. Tá? Então, é um processo importante, visto a situação financeira que os municípios passam, né? As dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando, não Tramandaí, como todos os municípios, como o Estado está aí, né? O Estado hoje anunciando praticamente fechando 2 meses de atraso na sua folha de pagamento, visto as suas dificuldades financeiras. E os municípios não são diferentes. Então, é importante que a população se mobilize e que a gente vá buscar esses recursos que estão ali, depende só de nós, mais de nós do que da própria administração. Então, já sabe, nesse programa, o Aníbal nos explica quão importantes são os conselhos municipais. Né? A gente fala em conselho, toda esta gama de conselhos, são 33 e com 2 conselhos que estão atualmente em andamento para também passarem a existir em Tramandaí. E vem aí a consulta popular, fique atento, quando houver a convocação, compareça, que é mais 1.200.000 que a cidade recebe, isso é importantíssimo para a sua infraestrutura, para desenvolvimento, enfim. Aníbal, muito obrigado. Cláudio, te agradeço, sempre é uma oportunidade de falar com a população, né? Te agradeço a tua atenção que tem dado para o setor dos conselhos aqui no município, né? E estamos aí sempre à disposição e pedir para que a população, né, do município ela atue mais, nos cobre mais, né? Participe, venha buscar as informações. Aqui nesse setor, é um setor que circulam 33 segmentos do município. É impossível que você que está em casa aí não tenha o interesse de saber o que está acontecendo com a área que você opera, trabalha, depende, né? Então, fica aqui meu agradecimento e salientando que temos a consulta popular aí e vamos conversar com a sociedade nos próximos dias. Tendência Entrevista volta numa próxima oportunidade. Até lá.